nós estamos com um sério problema aqui. Se você olhar todas as capitais brasileiras, nós temos 3 campos no Brasil claramente delimitados. Se você olhar, por exemplo, a Porto Alegre, né, nós temos ali Sebastião Melo, mas nós tivemos 31% de abstenção, que é a mesma votação do Marçal. Né? Como você não tinha ali uma figura disruptiva de uma estrutura desse fascismo, tecnofascismo que está rolando aí, esses caras fizeram a abstenção. Então, veja, em todas as capitais brasileiras nós temos essa tríade, né? Essa eleição é uma eleição em que o fascismo está tentando, o bolsonarismo está tentando sobreviver. E ele está tentando sobreviver estabelecendo que ele é uma força política que veio para ficar. E não adianta o governo Lula olhar para o outro lado, fingir que nada está acontecendo, porque nós precisamos combater esse tipo de discurso. Né? A vitória pessoal do Marçal, porque vamos lembrar que o Boulos foi candidato à presidência, o Boulos é deputado federal, o Boulos tem um enorme espaço dentro de movimentos sociais, e, portanto, você ter uma figura externa, como o Marçal, disruptiva, que surge praticamente, né, para o mundo político em 2 anos, e ele fazer uma votação muito próxima do Boulos é algo, sim, preocupante. Isso significa que o nosso movimento, essa percepção do fascismo no Brasil, esse espaço democrático do fascismo no Brasil, não estou dizendo que o fascismo é democrático, mas esse espaço dentro da democracia, que nós aceitamos a estrutura fascista, ela é consistente no Brasil inteiro. Né? E isso muito me preocupa. Né? O Alex estava dizendo antes ali que não tinha essa correlação entre o presidente e os votos, e eu discordo claramente dele. Eu acho que o grande perdedor nesse processo todo é o presidente Lula. Parece que nós temos um governo que não tem um partido. Né? Parece que nós temos um governo em que o presidente Lula não tem partido. Ele é como se fosse uma entidade que paira sobre a sociedade e as pessoas que votam nele não se sentem direcionadas, né? Não se sentem acolhidas para votar nos candidatos do partido. Vejam o tamanho do fracasso que nós tivemos no Nordeste, gente. Nordeste que deu a eleição em 2022 para o presidente Lula, em que nós estamos com um monte de cardeais dentro do governo. Cardeais, figuras gigantescas de política do Nordeste, cardeais sem voto. Daiane, isso é muito preocupante, essa dissociação. Em São Paulo, não é nem o PT que está concorrendo, é o Boulos. Está tendo todo um problema em São Paulo para a gente fazer as pessoas votarem no 50, porque as pessoas que estavam ligadas no 13. Então, isso sim é muito preocupante. Isso mostra que nós estamos num processo de distanciamento entre os interesses políticos, a nossa forma de comunicação, a nossa forma de pensar a política e a política efetiva como está sendo feita nas bases. Outra coisa que eu quero que as pessoas atentem, vejam a quantidade de novos candidatos da extrema-direita surgindo em todos os lugares do Brasil e comparem com os candidatos novos da esquerda. Isso nos dá um cenário para daqui a 4, 5 anos assustador. Então, é preciso sim que a gente volte a conversar, é preciso que a gente comemore, em primeiro lugar, a passagem do Boulos para o segundo turno, porque não é fácil. Eu acho, se eu fosse o Bolsonaro, eu hoje ligaria para o Marçal e para o Nunes e marcaria uma janta com os dois e selaria o acordo dos dois. Eu espero que isso não aconteça. O Nunes ofendeu o Marçal deu o Nunes, mas a gente sabe que isso em política fica tudo para depois. Mas a situação do Boulos em São Paulo não é fácil, não é nem um pouco fácil. É de se comemorar? É. É de se comemorar no Rio Grande do Sul a Maria do Rosário para o segundo turno? É. Mas, gente, pelo amor de Deus, nós tivemos um alagamento agora, não faz 4, 5 meses, no Rio Grande do Sul, que era para ter tirado o Sebastião Melo e todo mundo dessa disputa. Por que não aconteceu? Nós gastamos 9 bilhões de reais, o governo federal gastou 9 bilhões de reais em recomposição do Rio Grande do Sul. Não obteve vantagem eleitoral de nada disso. Aí alguém vai dizer que não, mas a gente gastou sem pensar nessa campanha. Não, eu concordo. O administrador, o presidente, ele não tem que pensar nesse ganho político. Mas quem está trabalhando política precisa pensar nisso. Então, assim, precisamos discutir muita coisa, mas eu acho que o essencial aqui é a gente pensar isso. Nós estamos com um governo que não está conseguindo se fazer perceber como um governo de um partido. E isso é preocupante, porque nas sombras desse lusco-fusco, que as pessoas não entendem muito bem a política, a direita cresce, enquanto a gente fica marcando passo.